vamos à análise do mês de junho. Vamos ver o que é esta energia de junho, que a energia do fogo nos traz. Todos nós já nos deparamos na frente de um espelho, não é mesmo? A gente vê nossa imagem refletida no espelho. A gente vê nossos gestos, nosso corpo, nosso rosto, até as nossas emoções. O espelho não mente, ele nos traz a realidade do que está ali. Junho vai fazer a mesma coisa com a gente. Junho é um espelho, ele reflete a realidade. E a pergunta não é o que é que a gente vê no espelho. A pergunta é como nós vamos reagir com aquilo que a gente enxerga no espelho. Só que como nós vamos reagir? Em segundos. Porque o tempo, a sensação do tempo em junho é muito mais rápida. As coisas vão parecer muito mais urgentes, muito mais agora. A necessidade de estar pronto vai emergir com muito mais facilidade em junho. Você está pronto? Vamos ver. E outra característica bastante peculiar de junho é que o arquétipo do mês de junho é o cavalo, que é o mesmo arquétipo do ano. Este encontro dos cavalos, ele ocorre só a cada 60 anos. Então é uma raridade que transforma o ano de 2026, que já é um ano especial, trazendo este mês de junho mais especial ainda. Então nós vamos enxergar como que essas influências elas vão contornar o nosso ser, influenciar nossas atitudes, influenciar nossas emoções e como que nós vamos fazer para estar melhor alinhados para fluir neste mês, que é um mês bastante intenso. No vídeo de maio, a gente explicou sobre ciclos. Os ciclos mensais, ciclos anuais, ciclos grandes, ciclos pequenos e como eles influenciam a nossa vida. Não de uma forma linear, mas de uma forma espiral, em que um ato de um determinado tempo ecoa em outro determinado tempo. Então, dentro dessa lógica de tempo e dentro da análise desses ciclos, a gente tem que o junho reflete o ano de 2026. 2026, o pilar do ciclo 2025, 2026, 2027. 2026 como o pilar do ano 2022, 2026, 2030. Então a carga 2026 muito intensa por refletir esses períodos, mas este período inteiro refletido unicamente no mês de junho. Então a metáfora do espelho é o ano refletido em um mês. Então este mês de junho ele vai colocar você diante de você mesmo. E aí o que você vai fazer? Você pode correr e fugir, ou você pode olhar no espelho e confiar naquela imagem, nos seus princípios, nos seus valores. E vale a pena a gente aqui lembrar daqueles conceitos quando a gente estudava física ainda, né? Ou quando a gente estuda física, né? Que os opostos se atraem e os iguais se repelem. Então, quando a gente usa essa metáfora do espelho, é justamente isso. É você olhar a sua imagem refletida no espelho. Você se repele. Você olha o espelho, você encontra uma verdade que você quer fugir dela, você quer soterrar, você não vai resolver o problema. Ou se aquilo é realmente um problema, mas você não gosta daquilo que você vê, você foge. Ou você encara aquilo e você se sustenta nos seus próprios princípios e próprios valores. Então são duas situações distintas, que junho vai trazer isso à tona. Então quando a gente vê o mês de junho que reflete o ano, você vai perceber essa intensidade do ano inteiro num único mês. Então a gestão do tempo em junho, ela vai ser primordial para que você organize sua vida. Vamos ver isso com um pouco mais de detalhes no gráfico. Olhem como é que é o gráfico do mês de junho. Por este gráfico aqui a gente vê que o fogo, o elemento fogo ainda é muito alto, é muito forte. No gráfico de maio a gente tinha mais água. A água nesse gráfico de junho ela é bem escassa.
mas aqui a gente tem a madeira. Então a gente pode perceber que a madeira ela vai alimentar ainda muito mais esse fogo. Mas existe uma questão, que não é só a quantidade ou do fogo ou da madeira, é a qualidade disso. E a gente pode entender isso observando a própria natureza. O sol pela manhã, ele é diferente do sol do meio-dia. O sol aquece, o outro sol ele queima com mais intensidade. É o mesmo sol, mas ele tem potências e qualidades diferentes. Nosso corpo, ele interage com esse sol de forma diferente. A lua, da mesma forma. Uma lua cheia, uma lua minguante, ela afeta marés, ela afeta o nosso corpo, ela afeta plantações. É a mesma lua, mas a qualidade da energia da lua ela é diferente. E nós refletimos, nós somos afetados por essa diferença dessas qualidades do mesmo elemento. Então, quando a gente tem este gráfico, a gente vê que o elemento fogo do mês de junho é o mesmo elemento do ano. Isso não significa que eles estão se somando, isso significa que eles estão se multiplicando. É como se estivessem dois sóis agora no céu ao invés de um sol, porque é a mesma qualidade do elemento fogo. Então a intensidade, o brilho é muito mais intenso. Então, voltando à metáfora do espelho, quando você se olha nesse espelho refletindo a sua própria imagem, você pode ter a sensação de que não estou pronto. Porque a influência dessas energias vão exigir que você haja no mês de junho com mais velocidade ainda. Então, a energia de junho vai te pedir uma postura diferente. Para aqueles que, quando olham no espelho, estão mais confortáveis com a imagem que vem refletida, vocês se sustentam pelos seus princípios e pelos seus valores, vocês estarão com essa sensação de prontidão mais latente. É a mesma energia, mas são duas sensações diferentes. São duas posturas diferentes diante do mês que reflete e ecoa no ano. E por conta disso, a forma da tomada de decisão, a forma de interagir, a forma de comunicar diante de um relacionamento, seja um relacionamento pessoal, ou no trabalho, ou com vizinhos, isso tudo muda. Porque uma pessoa ela estará mais confortável, ela estará mais segura de si. Outra pessoa ela pode estar com essa sensação de que não está pronta. E vamos ver aqui os outros elementos nesse gráfico. A gente tem aqui, por exemplo, a madeira. A madeira ela também tem qualidades diferentes. Existe uma madeira, quando a gente olhar na natureza, a gente perdeu um pouco o contato com essa natureza, mas se a gente observar a natureza, as madeiras, uma árvore jovem, uma madeira mais jovem, uma madeira mais velha. E essa madeira, com essas características diferentes em contato com o fogo, elas também têm transformações diferentes. A alquimia que ocorre ali é diferente. Então, a característica dessa madeira do mês de junho, madeira mais madura, porém, como tudo está acelerado no ano, uma questão dessa madeira é que, para uma madeira jovem, quando ela crescer, ela se sustentar todo o peso que vai existir, ela precisa de raízes fortes. Mas isso não acontece em junho, porque as coisas são rápidas. Então, essa madeira que deveria ter um tempo para se maturar, não vai existir. Então é aqui que surge um pouco essa sensação de que eu acabei de narrar, de não estar pronto. Porque essa madeira que deveria criar essas raízes para poder crescer forte e sustentar todo o peso, ela não vai ter esse tempo. Então você que está aí diante de você mesmo, se você não teve um tempo durante o ano de se preparar, quando chegar em junho, esse tempo vai te cobrar. Então, pode dar, aquela sensação de, eu precisaria de pelo menos mais um mês, ou mais um tempo, mais uma semana, para me organizar nisso e naquilo. Você deve fazer essa organização, é claro, mas
você pode sentir o peso dessa cobrança, que ela é interna. A cobrança vai ser sua, de você com você mesmo. É a sua postura diante da vida. Então, se isso acontecer com você, de que você se notar não tão preparado como você imaginava que você deveria estar, não se desespere. Se organize, se prepare, olhe as suas bases. Veja, por exemplo, este elemento água, que no mês de maio tinha bastante água, no mês de junho ela é escassa, como é em geral a água no ano de 2026. Então essa água, ela não serve aqui neste ano para a gente poder controlar esse fogo. Normalmente a gente usa a água, qualquer que seja o fogo, para tentar apagar o fogo. No ano de 2026 isso não dá certo, porque tem muito pouca água e a energia do fogo é muito maior. Para que serve a água? Flexibilidade. Como que isso se traduz no seu dia a dia? Naquelas situações em que você se encontra, que você está mais rígido, que você gostaria que uma determinada situação fosse feita exatamente desta e daquela outra forma, e você não está tão flexível. Então, você precisa buscar a flexibilidade, você precisa sair da rigidez, encontrar a flexibilidade. E isso vai te dar estrutura, isso vai retirar você de um estado de sofrimento, de angústia, de até ansiedade, porque você gostaria que uma determinada situação tivesse um determinado desfecho que você não controla. Este é o ponto, você não controla. Você controla a sua flexibilidade. Então é com essa visualização que você pode contornar também a sua vida. Isso vai te deixar com melhor estrutura, com melhor confiança, menos sofrimento, menos ansiedade, porque você não precisa controlar nenhum desfecho. Você precisa interagir com a sua flexibilidade. Bom, um outro elemento aqui neste gráfico é o metal. O metal é muito raro no mês de junho. Quando a gente abre para o ano, a gente viu o metal forte nos meses iniciais, a gente tem o metal forte nos meses finais do ciclo do ano. E o metal é aquilo que a gente pode podar, é aquilo que a gente corta, é aquilo que a gente elimina, que não nos serve, que é uma carga que não nos pertence, mas que a gente carrega ela mesmo assim. Então, essa energia do metal, ela serve para a gente dissipar isso, eliminar isso, podar, cortar, saber dizer não, organizar, né? Focar. Se você precisar criar situações em que você precisa cortar, o mês de junho vai ser mais desafiante para você, porque é como se você estivesse navegando contra o vento. Não está favorável, está desfavorável. É possível? É claro. Trata-se da sua vida, trata-se da sua postura diante da vida. Se você precisa dizer não, você vai dizer não. Mas é o vento contra, né? Numa navegação. Você pode encontrar mais dificuldade e mais conflitos para acertar esse rumo. E por fim, a gente tem ainda nesse gráfico o elemento terra, que também é escasso, mas a terra é aquele elemento que traz estabilidade, ela traz aterramento, ela vai trazer segurança. E a terra é aquele elemento que ela absorve o sol, né? Então ela é um elemento que ajuda a dissipar essa energia quente. Então você deve usar esses momentos para criar estabilidade. Isso é como se fosse um contentor desse fogo, dessa chama, né? Você vai evitar que ela se dissipe. É como se o fogo estivesse dentro de um vaso, né? Você consegue controlar um pouco esse fogo porque o vaso absorve esse calor. Então a terra é este elemento que vai trazer essa estabilidade, essa segurança. Então veja bem, junho é este mês em que você vai estar diante de você mesmo, em que você vai avaliar a sua postura diante da vida. Junho é um mês em que vai te refletir,
da forma que você organizou o ano, se o que deu certo, o que não deu, o que está dando certo, a forma e o que você precisa alterar para o resto do ano. Dentro desse ciclo 2026, junho, dentro do ciclo maior 2025, 2026, 2027, tenha junho também como uma base de preparação para 2027. O que você plantar aqui, você colhe lá. Apesar de junho ser esse mês atípico, este mês com fogo muito intenso, você sempre vai ter oportunidades para fazer essas reorganizações. O que você vai encontrar é maior ou menor desafio. Então, esta é a base de junho, que ela transforma o mês, transforma o ano e prepara para o 2027. Mas também é importante destacar que você não precisa se sentir sobrecarregado em tentar fazer tudo no mês de junho. E aqui vale a pena reforçar o seguinte: o intuito de trazer esses vídeos sobre essa análise básica para vocês é para que vocês possam ter uma melhor e maior compreensão sobre como esse fluxo de energias podem ser mais favoráveis, quais momentos podem ocorrer maiores atritos. Mas isso não é para você entrar em desespero e achar que tem que resolver tudo em junho. A análise de junho e a análise dos meses em geral é uma análise que mostra como isso influencia em geral as pessoas. Mas cada um de nós possuímos um gráfico base diferente e a influência dessas energias, elas variam de pessoa para pessoa. Mas no contexto geral, algumas pessoas elas podem ver no gráfico de junho mais oportunidades, outras podem ver maiores conflitos. Foi essa dinâmica que a gente quis trazer aqui para você no vídeo de hoje. Mas tanto para uma quanto para outra, a questão mais importante é você com você mesmo, você diante do espelho, você diante dos seus valores, dos seus princípios, e como você externaliza isto para o mundo. Isso é o crucial, é o mais importante, é o que você deve levar para a sua vida. Eu agradeço imensamente por você dar suporte a esse canal, por você ter assistido esse vídeo. Faça os seus comentários, compartilhe o vídeo para outras pessoas também terem o benefício de assistir esse conteúdo. Muito obrigado, nos vemos no próximo vídeo. Amor e luz para todos.